Braz, para começar, queria falar um pouquinho, né, das últimas semanas, da conquista, de tudo que aconteceu nessa reta final de temporada. Descansar, eu acho que não deu tempo para você, né? Mas deu tempo de comemorar de alguma forma esse fim de temporada, que foi do jeito que vocês queriam, né? Pelo menos terminar com o título brasileiro. Eu acho que foi, né? Eu acho que a temporada não passa só pelo título brasileiro, né, Monique? A gente, se você fizer uma análise fria aí, eu acho que essa temporada foi grandiosa, maior do que em outros tempos aí. O Flamengo ganhou uma Recopa, que foi o primeiro campeonato internacional do Flamengo no Maracanã. O Flamengo ganha a Supercopa. O Flamengo é campeão estadual e o Flamengo é campeão brasileiro. Eu acho que assim não foi só o campeonato brasileiro, mas assim a gente se sente feliz com os resultados. O mais importante também é que são 2 anos consecutivos, né, de resultados bons. E agora a gente vai aí para esse terceiro ano aí que a gente está à frente aí junto com o presidente Rodolfo Landim, ver se a gente consegue manter esse padrão e manter essas vitórias dentro do campo esportivo. Eu acho que, assim, eu não poderia deixar de falar que foram 2 anos muito duros, né? As pessoas ou tendem a esquecer ou tendem a minimizar, mas, assim, o Flamengo teve o maior acidente da história, logo com um mês, a gente teve o maior acidente da história em relação às crianças do Ninho. No outro ano, a gente faz um enfrentamento dessa pandemia que a gente ainda sequer sabe onde é que vai acabar isso, de que maneira vai acabar isso no Brasil. Mas, mesmo assim, o Flamengo e a diretoria, os companheiros aqui, eu acho que a gente e os jogadores, lógico, né, que sempre que são os grandes artistas, eu acho que a gente passou aí acima da média aí do que a gente gostaria ou precisaria. E a tendência é que esse ano ainda seja um ano desafiador, né? Por tudo que está acontecendo ainda no mundo, no Brasil, e a temporada já começou imediatamente após a conquista. Queria que você fizesse um balanço desse início, né? Foi um bom começo de estadual para o Flamengo, com um grupo majoritariamente da base, né, sub-20, mas também trazendo alguns atletas. O jogo contra o Macaé já foi até melhor do que o primeiro contra o Nova Iguaçu. Queria que você avaliasse esse começo, o papel que os meninos estão representando nesse início de estadual e muita coisa ali que dá para projetar pensando num futuro muito bom para o Flamengo, né? No caso, Ramon, Mateuzinho, que a torcida falou muito depois desse jogo, o próprio Muniz. Queria que você avaliasse aí para a gente esse começo. Olha só, eu acho que o elenco são todos homens já, são todos muitos, não são mais meninos. A gente tem ali jogadores que fizeram parte desse elenco nosso do 8º título brasileiro do Flamengo. Então são jogadores que entram um pouquinho menos, né, quando estão todos os jogadores, é um pouco dessa mesclado disso aí. E eu acho que é isso, eu acho que demonstra bem a força do Flamengo também na criação desses jogadores. E eu acho e eu deixo isso bem claro, pelo menos eu tento botar isso bem claro no começo dos jogos, é que eles ali não estão, eles estão representando o Flamengo, são jogadores que são profissionais do Flamengo. E tem que botar um pouquinho a responsabilidade neles também, né? Porque quando é para falar de outros assuntos, também sabem pedir, os empresários sabem pedir, sabem questionar. Então, eu acho que também tem que ter o outro lado, do dirigente, da diretoria também, imputar na hora certa, olha, vamos lá que agora é com vocês. E assim, então, de parabéns, está de parabéns a comissão técnica do Sub-20, eu acho que está mesclado aí, e os resultados não poderiam ser melhor, tivemos 2 vitórias, e é o que você falou, que você acabou de fazer, são boas projeções, né? Você tem o Ramon de um lado, o Mateuzinho do outro, você tem o menino que fez o gol lá, que entrou e fez o gol, o Max,
que também não teve oportunidade no segundo jogo, mas assim entrou e que há 10 meses atrás estava no Tupi. Então, assim, isso é legal, começar a esse ambiente, ver esse ambiente profissional, que parece que não, mas assim, eu tenho a oportunidade de estar nos dois vestiários, são vestiários totalmente diferentes, né? Um pouquinho diferente, mas eu acho que a gente está bem representado e tomara que siga assim, né? Que eles sigam focados, que eles sigam sabendo que ainda tem muita estrada a percorrer, que não é porque chegaram ao profissional do Flamengo que isso já basta, né? Eu acho que é muito difícil você chegar e mais difícil ainda permanecer em alguns lugares. Então, a gente tenta meio que não se animar muito, mas quando a gente fala não se animar, é no sentido de também passar para eles essa responsabilidade de continuidade que tem que ter e que vai ser o melhor para eles e não só para o Flamengo. Agora eu queria falar um pouquinho do planejamento para essa temporada, né? O elenco volta só na próxima semana. Você já falou algumas vezes em entrevista que tudo dependia da conversa com o Rogério em relação à parte esportiva, do que ele pensa para esse ano de 2021. O Rogério volta junto com os jogadores ou vocês vão ter algum contato antes que vocês possam começar a planejar isso? Eu só não estou com o Rogério agora, nesse minuto, porque eu estou com você aqui. Na verdade, ele já voltou? Ele já voltou, ele está aqui no centro de treinamento e não está dando treino, está trabalhando. Eu tenho algumas coisas para conversar com ele daqui a pouco, mas assim, nem ouvi aqui, mas eu sei que ele já está aqui. Eu cheguei em cima aqui da nossa entrevista e eu vim direto para cá, entendeu? Como eu já estava atrasado meia hora, eu não queria atrasar mais nada. E assim, mas ele já está aqui, já vai debruçar durante essa semana aí. Com certeza está acompanhando os treinamentos aí dos garotos que estão, dos atletas que estão aqui treinando. E depois é uma análise dele, da comissão técnica dele. É evidente que a gente fala algumas coisas, mas é uma decisão que por um percentual muito grande, é ele que tem que decidir quem é que fica e quem é que não fica para a temporada de 21. Antes de eu te perguntar algumas coisas sobre elenco, queria falar sobre ele especificamente, Braz, porque acho que qualquer treinador que chegar aí, e se eu não me engano foi o Domi que falou isso uma vez, que podia ser o Guardiola ou o Klopp, todo mundo ia viver com a sombra do Jorge Jesus. Você acha que talvez tenha faltado um pouco de paciência ou que a cobrança foi além? Hã? Você acha que faltou paciência com o Rogério ou a cobrança foi além, mas mais por conta desse passado recente muito vencedor com o Jorge? Não, eu acho que isso é cultura do futebol brasileiro, cultura do futebol sul-americano, em que todos fazem parte dessa cultura. Dirigente, torcedor, jornalista, blogueiro. É um processo que a gente iria ficar horas aqui falando, mas que não sei se é certo ou errado, mas todos estão dentro desse processo de não dar tempo nem analisar o amadurecimento desse tempo que o técnico precisa. Eu acho que isso não é só do Flamengo, eu acho que isso aí é do futebol brasileiro todo. E tem um dado que eu quero passar para você, que é notório, mas eu acho que é importante toda hora eu passar aqui. De 2013 a 2019, aqui nos 6 anos aqui, o Flamengo, em 6 anos, teve 13 técnicos. Isso significa 5 técnicos, um técnico a cada 5 meses. Eu posso te afirmar que em nenhum lugar do mundo profissional, correto, você sobreviva a isso. Pode ser no Japão, pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, Inglaterra. E quando a gente chegou aqui, um dos pontos em que eu sempre questionava era fazer como é que a gente poderia fazer para que a gente não fizesse parte desse processo, de pudesse suportar dentro do plausível, suportar dentro do que pode. Quando você contrata um técnico, se os resultados não vierem, mas se você está aqui analisando a metodologia, analisando
o dia a dia do técnico, está vendo que, teoricamente, ele está no norte, certo? Para que você possa dar este tempo plausível para ele que trabalhe. Então, é isso que a gente tenta a gente tenta acomodar aqui. E a gente, se você fizer uma análise, o único técnico que a gente mandou embora em 2 anos e 3 meses aqui foi o Domi. O Abel pediu para ir embora, o Jorge Jesus pediu para ir embora. Então, eu fico muito feliz, tanto eu como o departamento de futebol do Flamengo, as pessoas envolvidas aqui, a gente está feliz de poder combater isso aí, pelo menos tentar. Então, eu acho que a gente está numa situação diferente e espero que o Rogério continue aqui por muito tempo. Você acha que, olhando com o olhar de torcida, imprensa, opinião pública, que a página Jorge Jesus já foi virada ou que sempre que alguma coisa balançar no Flamengo, esse assunto vai aparecer de novo? Eu acho que quando a gente fala de Jorge Jesus, não é só página virada. Ele foi um grande técnico. Eu estou à vontade para falar dele, porque... Engraçado que eu trouxe o Domi, mas eu não trouxe o Jorge, entendeu? Tem que pedir para os jornalistas decidirem. Ou eu trouxe os dois, ou eu não trouxe nenhum, entendeu? Senão, seletivo, o cara pode não gostar de mim, mas não pode ser seletivo. Você tem uns amigos aí que... Mas, enfim, isso a gente avança. Isso depois a gente conversa. Mas o que acontece? Eu acho, voltando ao assunto do Jorge, o Jorge... se tem uma saudade dele, se tem um respeito pelo trabalho dele, se tem uma consideração pelo que ele ganhou aqui, pelo que conquistou aqui. Então, eu acho que é uma boa, é um bom sentimento isso. Eu acho que qualquer um vai ter que conviver com isso aqui. E se souber conviver com isso, eu não acho nada demais. Eu acho que o Jorge e a comissão técnica dele tiveram uma passagem brilhante aqui, mas o Flamengo conseguiu vencer um campeonato brasileiro já posterior à passada deles aqui. Eu acho que a vida continua. Eu amanhã não vou estar aqui, outra pessoa vai estar aqui. E a vida continua. E ninguém vai ser fantasma de ninguém. Eu entendo da maneira que você fala, só que assim... Eu acho que tem que aprender a conviver com isso. O Rogério é o atual campeão brasileiro, o Rogério é um técnico novo como técnico, né? Ele está exercendo essa profissão aí, sei lá, de 4, 5 anos para cá, eu não me recordo. Com todo respeito e carinho pelo Fortaleza, ele passou pelo São Paulo, que foi o primeiro clube dele. Eu acho que ele, pelo tamanho do Rogério dentro do São Paulo e pela relação do Rogério com São Paulo, ele não deveria ter começado por ali o seu caminho. Isso é uma avaliação minha, não dele, entendeu? E ele foi lá para Fortaleza, fez um grande trabalho, passou por algumas dificuldades no Cruzeiro. Enfim, ele tá nesse processo novo. Ele chegou no Flamengo e também ele precisava de tempo para se adaptar, precisava de tempo para impor a metodologia dele, precisava de tempo. As pessoas são diferentes, as pessoas são... Tem gente que é mais introspectivo, que depois que você conhece a pessoa, não é nada daquilo que você achava da pessoa. Então, acho que o Rogério está nesse processo. Está aqui há, sei lá, quantos meses o Rogério está com a gente? 4 meses? 4 meses aqui com a gente, entrando pelo 5º mês. Eu acho que vão acostumando com ele aí. E depois que, se não tendo o Rogério aqui, tendo outra pessoa, também vão lembrar do Jorge Jesus. Então, o problema do Jorge Jesus não é com o Rogério, é com qualquer um que esteja dentro do cargo. E isso aí a gente vai acostumando. Eu também sou muito cobrado. Pô, por que você não traz o Jorge de volta? Por que você não traz isso aqui? Sistematicamente eu sou cobrado, entendeu? Mas, e às vezes a gente não pode responder, às vezes a gente não quer responder e às vezes a gente não deve responder, entendeu? Então é essa situação. Eu acho, em função da tua pergunta aí, eu acho que esse fantasma vai estar por aqui muito tempo.
Eu vou te perguntar do assunto que você mais tem sido perguntado nos últimos dias, né? Acredito que todo dia, onde você passa, alguém deve te perguntar sobre o Rafinha. E eu não sei, acho que você ainda não falou depois que o Rafinha fez aquela live falando, né, rebatendo algumas notícias que saíram na imprensa, algumas informações de que davam conta de que ele tinha feito uma pedida muito alta, né? Eu vou falar de qualquer assunto com você. Do Rafinha, você vai perguntar para o teu companheiro Vitor Sérgio, que ele deu um Twitter hoje e falou que tudo acontece aqui quando o Bruno toma a frente. Então, pede aí para o pessoal da produção ligar para o Bruno, que vai estar muito mais informado do que eu. Muito melhor. Assim não vale, você tem que responder para mim. Não, pede teu companheiro que ele, com certeza, a fonte dele é muito boa, a gente tem que respeitar a fonte dele, e se ele tem a fonte dele, que as coisas em relação ao Bruno, em relação ao Rafinha, só funcionam com o Bruno, pergunta para ele aí. Você não quer falar de Rafinha? Não, eu falo de Rafinha, só o que eu estou achando, o que eu falo é o seguinte, como você está muito perto de uma pessoa que falou, o Twitter dele foi o seguinte hoje, o Bruno, diretor executivo do Fla, volta hoje de férias. Aí, o retorno ou não do Rafinha vai andar de fato na Gávea. As coisas acontecem no futebol do Fla quando tem o Espinho à frente. Então, o que acontece? Eu estou te pedindo para que você pergunte ao seu companheiro a relação do Espinho. Do resto, eu falo de qualquer assunto com você. Tanto que eu estou aqui dando entrevista para você, porque eu tinha marcado, a gente estava mais ou menos marcado, e é isso. Mas do Rafinha, você vai perguntar ao seu companheiro. Tá certo. Como você preferir. Vamos falar do próximo, então, que é o Gerson, que a gente tem visto uma movimentação de vocês para tentar renovar o contrato dele por mais um ano. Queria que você falasse, o torcedor tem muito interesse, afinal de contas, acho que o Gerson, não sei, poderia ter sido eleito o craque do Campeonato Brasileiro, talvez, porque foi um dos grandes jogadores dessa temporada mais uma vez. Como é que tem sido esse movimento aí em relação a essa renovação? Assim, a gente ainda não começou esse processo de renovação, não foi com o Gerson, não foi com ninguém, porque a gente estava nessa reta final de campeonato em que a gente estourou a data ali de dezembro, ali, quando a gente poderia ficar mais tranquilo para janeiro para ver tudo isso, mas a gente fez a opção de trabalhar junto, começar a analisar isso aí, a gente após o campeonato, o final do Campeonato Brasileiro, até porque é o seguinte, e isso é normal, em algumas situações, o jogador ou um empresário pede um valor, faz um questionamento, a gente vai lá, apresenta outro. Isso aí, de vez em quando, você precisa conversar com o jogador também para que dissolva ou que ele entenda alguma situação do processo. E como a gente estava pensando só na reta final do Campeonato Brasileiro, a gente ainda acreditava, né? A gente sempre acreditou nesse resultado, assim, a gente preferiu começar a tocar daqui para frente. E a gente ainda não começou esse processo, mas agora é um processo natural, normal. Acredito que a gente vai ter que conversar com outros jogadores também. Um momento, talvez não seja o melhor momento para a gente sentar numa negociação, até mesmo que a gente entenda que se tenha que fazer uma reflexão nos números e que dê uma melhorada. É um processo natural ou de qualquer ser humano. Se você tem um contrato de vigência, se você renovar esse contrato, você vai renovar ele numa situação melhor, num período maior. E assim, a gente tem muitas incertezas hoje e a gente vai fazer isso muito devagar, com muita calma, e isso aí a gente está fazendo em todos os aspectos, em todos os planos. Até num jogador ali que recebe, que está vindo do sub-20, que está subindo ali numa renovação do contrato, até outros como um cracaço como ele, que é o que eu não sei por que não está na seleção brasileira, assim, eu não entendo por que não teve uma chance, pelo menos uma chance, de estar na seleção brasileira, que é o caso do nosso querido Gerson.
Mas eu acho que isso aí, com calma, com tranquilidade, vai se acomodar e a gente vai resolver na hora certa. É claro que qualquer nome que aparece aí, muito se especula no Flamengo, principalmente jogadores de peso, né? Como aconteceu com o Miranda recentemente, você já até disse numa entrevista sobre essa situação, mas agora, na última semana, surgiu um movimento com o Roger Guedes, porque está rescindindo o contrato na China e torcedores teriam feito essa movimentação. É um jogador que em algum momento passou por uma lista de vocês, ou isso é mais um movimento da torcida mesmo, Braga? Não, eu acho que assim, o Roger Guedes, eu acho que, se você analisar ele como jogador, é um grande jogador, é um jogador muito acima da média, mas assim, não tem nada, a gente não viu absolutamente nada sobre isso aqui. E quanto a torcida sempre pediu os grandes jogadores, eu acho que está no papel dela, da torcida, querer sempre os grandes jogadores, a imprensa sempre apurar, saber se isso procede ou não, se a gente está nesse caminho. Mas, assim, a gente está fazendo as coisas aqui muito devagar, mas não tem nada com esse jogador hoje. Às vezes, eu vou voltar um pouquinho, às vezes, por exemplo, no caso até do Miranda, que perguntava: o Miranda interessa para o Flamengo? E, às vezes, quando você fala de uma maneira não interessa, dependendo de como for perguntado e dependendo de como for passado, é muito ruim para o jogador, né? E muito ruim para todo mundo. Por exemplo, o Miranda, a história do Miranda é uma história linda no futebol. É um cara que jogou em alto nível em tantos lugares, só que a gente não tinha pensado em contratar ele. Aí a gente ficava meio desconfortável, falando: não, o Miranda não foi pensado aqui. Não é que não foi pensado. Os grandes jogadores você sempre tem lampejo aqui para contratar, mas o momento é um momento de muita incerteza, um momento que você tem que ter tranquilidade nas decisões e, muito mais do que tranquilidade, precisão nas decisões, né? De quem você vai renovar, de quem você vai contratar, e a gente está fazendo isso com calma. O Bruno Viana, por exemplo, foi um atleta que a gente há muito tempo queria contratar, só que a gente teve oportunidade lá, por um problema dele, com o técnico dele, com o Braga, a gente conseguiu trazer ele sem qualquer custo nesse primeiro momento. Então, acho que a ideia nossa do Flamengo aqui é respeitar o momento em relação à pandemia e tratar desses temas dessa maneira. Para a gente fechar esse assunto, elenco, contratações, tem alguns jogadores voltando de empréstimo, né? O Hugo a gente já viu em campo, o Ronaldo estaria voltando, né, do Bahia, e tem a questão mais delicada, que é a do Rodinei, acho que por tudo que aconteceu também no confronto, né? E você já tinha dito para a gente na entrevista coletiva antes do jogo que ia conversar com o Rogério sobre isso, né, sobre a avaliação de cada jogador, inclusive dele. Você tem alguma novidade em relação a isso? Como é que está a situação desses jogadores que voltam? Eu não tenho ainda em relação a isso, porque eu te falei, no começo da nossa entrevista, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Rogério com calma, né? A última vez que eu ouvi pessoalmente o Rogério foi no gramado, lá no Morumbi, a gente comemorando. Então, assim, depois falei mais uma vez com ele, ele estava de férias. Eu não queria ficar toda hora incomodando, perguntando, por mais que fosse necessário em algum momento, eu não queria estar toda hora incomodando e falando de alguma situação de futebol do Flamengo aqui. Eu acho que só o emergencial foi perguntado a ele. Então, a gente não teve ainda essa conversa, mas fala assim, sendo bem franco e tranquilo em relação à tua pergunta aí, o Rodinei é um atleta que tem mais 3 anos de contrato com o Flamengo, se não me engano, aí 2 anos e meio, 3. Ele teve um contrato renovado 6 meses antes da gente chegar. É um jogador aqui que é querido pelo grupo, que as pessoas aqui nunca tiveram problema nenhum com ele, e só que a gente tem que resolver, né? O Flamengo não pode ficar sistematicamente emprestando ele sem nenhuma vantagem. O Flamengo precisa também, do mesmo jeito que o Flamengo às vezes paga em algum empréstimo, o caso dele em relação ao Inter é que também terá que ter algum dinheiro envolvido nisso aí. Ele se apresenta lá ou se apresenta aí, Brad? Não, ele tem contrato até o meio do ano lá. A gente estendeu o contrato dele.
por um... Até maio ou junho? Até maio o empréstimo dele, entendeu? Então, assim, ele está normalmente um jogador do Internacional que eu acho que é importante para eles lá, um jogador que teve até uma quantia enorme para ser paga para ele estar dentro de campo, que eu acho que ele vai ser aproveitado lá. Mas isso aí é uma análise do pessoal do Inter que eu não quero entrar nessa seara. Para a gente fechar o nosso papo, ontem tivemos a definição de quem o Flamengo vai enfrentar na Supercopa, né? E acho que talvez seja uma das maiores rivalidades aqui dentro do Brasil recente, essa que foi criada entre Flamengo e Palmeiras pelas conquistas, né? Pelos que os dois times vêm fazendo. O que você achou? O que você espera aí desse jogo do dia 11 de abril, que vai ser entre as duas equipes que mais ganharam nessa temporada, né? Sim, primeiro que eu acho que foi merecido, né? O time ganhou, pode não ter jogado tão bem ou mal, mas jogou de uma maneira firme, né, lá no Sul. Depois que teve um jogador expulso, que deu uma equilibrada ainda maior no jogo, voltou para jogar no seu estádio, também ganhou o jogo. Quer dizer, primeiro que eu acho que foi merecido. Parabéns aí para o Palmeiras aí. E eu tenho certeza absoluta que no dia 11 de abril vai ser um grande jogo decidido no campo e pelas equipes aí que estão sendo protagonistas nesses anos aí. E que o Flamengo consiga que o Flamengo consiga aí entrar para o terceiro ano também com vitórias. É um campeonato importante, essa Supercopa é nacional, é um título nacional que a gente também quer ganhar, quer conseguir êxito mais uma vez nela. Não, é uma pena, é uma pena ainda não ter público num jogo como esse. Você imagina aí se tivesse já as coisas bem adiantadas aí, a gente ter eu acho que seria legal para a imprensa, seria legal para todo mundo que é envolvido nesse processo, mas infelizmente eu acho que ainda não teremos essa fotografia. Teremos um Flamengo e Palmeiras só dos jogadores lá entre campo, da torcida fora. Foi um dos últimos jogos, né, no ano passado com o público, que foi aquela festa lá em Brasília, do título do Flamengo, e logo depois disso parou, né? Bom, é isso. Obrigada, viu? Obrigado aí mais uma vez de ter a oportunidade de falar com você, com todos os teus companheiros aqui. Estou sempre disponível aqui. E, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres aí para todas vocês que estão aí trabalhando junto com você aí.